Olá, turma! Sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula e nela trataremos do tema Cidadania em Ação, Participação Política e discutiremos sobre a necessidade de lutarmos para que os direitos alcançados em lei sejam realmente efetivados e postos em prática. Como vimos na aula anterior, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde a sua adoção em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida em mais de 360 idiomas. Ele é o documento mais traduzido do mundo e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. E proclama no artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país e que a vontade do povo será a base da autoridade de qualquer governo. A participação política designa uma grande variedade de atividades, como votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar um candidato ou agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, participar de reuniões, manifestações ou comícios públicos e proceder à discussão de assuntos políticos. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista dos direitos de cidadania, em particular, a extensão dos direitos políticos aos cidadãos adultos. Sob essa perspectiva, os estudos de Giacomo Sani definem 3 níveis básicos de participação política. O primeiro nível de participação política pode ser denominado de presença. Trata-se da forma menos intensa de participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, participar de uma reunião, ou então receptivos, como expor mensagens e propagandas políticas. O segundo nível de participação política pode ser designado de ativação. Está relacionada com atividades voluntárias que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação em campanhas eleitorais, propaganda, militância partidária, participação em manifestações públicas. O terceiro nível de participação política será representado pelo termo decisão. Trata-se da situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política, elegendo um representante político ou se candidatando a um cargo governamental, legislativo ou executivo. Tomando por base sociedades contemporâneas que consolidaram regimes democráticos representativos, o ideal democrático que emergiu nessas sociedades supõe cidadãos tendentes a uma participação política cada vez maior. Porém, muitas pesquisas na área da sociologia apontam que não tem uma correlação entre os 3 níveis de participação política que eu já citei. A participação política envolve apenas uma parcela mínima dos cidadãos.
A forma mais comum e abrangente de participação política está relacionada à participação eleitoral. Só que é um engano supor que haja, com o passar dos anos, um crescimento ou elevação dos índices desse tipo de participação. Mesmo em países de longa tradição democrática, o ato de abstenção, quando a pessoa deixa de votar, tem níveis elevados. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Em outros casos, quando a participação nos processos eleitorais chega a alcançar altos índices de participação, isso não se traduz em aumento de outras formas de participação política, né? Por exemplo, na Itália, né? A participação política, tal como foi conceituada, é estritamente dependente da existência de estruturas políticas que sirvam para fornecer oportunidades e incentivos aos cidadãos nos sistemas democráticos. As estruturas de participação política consideradas mais importantes estão relacionadas com o voto universal, né, ou sufrágio universal, e os processos eleitorais competitivos, em que forças políticas organizadas, sobretudo os partidos políticos, vão disputar os cargos eletivos. É preciso também destacar a importância das associações voluntárias, provenientes de uma sociedade civil do tipo pluralista. Essas entidades atuam como agentes de socialização política, servindo de elo de conexão e recrutamento entre os cidadãos e as forças políticas organizadas. Já que, como afirmou Bertolt Brecht, que continuemos a nos omitir da política é tudo o que os malfeitores da vida pública mais querem. A inexistência de um regime democrático, de estruturas de participação política, não significa a completa anulação das formas de participação. O caso do Brasil, do período da ditadura militar, é, nesse sentido, bastante interessante. A ditadura militar brasileira recorreu à violência repressiva e impôs severo controle sobre a sociedade civil, aboliu todas as formas de oposição política livre. A ausência de democracia fez com que surgissem novos canais de participação política. Nesse aspecto, o movimento estudantil pode ser considerado um dos exemplos mais importantes. A juventude universitária brasileira transformou o movimento estudantil no principal canal de participação política. Desta forma, grupos, partidos e organizações políticas clandestinas, né, atuaram no âmbito do movimento estudantil universitário, de modo a exercer um importante papel na resistência à ditadura militar e defesa das liberdades. O voto, ou sufrágio, como também é conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas, nos espaços em que tem consulta popular para isso, né, como nos referendos ou nos plebiscitos. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes da população, né, como vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais, governador e presidente da República. Desde a Constituição de 1988, que o voto universal foi instituído para a escolha dos ocupantes desses cargos que eu já citei. Voto universal significa que todo cidadão, dentro das normas legais, tem direito de votar. Essa configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no Brasil.
já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homem ou mulher, alfabetizado ou não alfabetizado, têm direito a escolher seu representante através do voto. Porém, na história do voto no Brasil, nem sempre foi assim. As votações que existiam durante a colônia, durante o Império Brasileiro, estavam restritas somente aos homens que tinham certo nível de renda. Quando veio a República, o voto foi estendido aos outros homens, mas não às mulheres. As mulheres só puderam participar das eleições no Brasil a partir de 1932, com a reforma do Código Eleitoral. A existência dos períodos de ditadura diminuiu muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha dos seus representantes políticos. A restrição histórica à participação de boa parte da população na escolha de seus representantes através do voto fez com que o voto universal, estabelecido na Constituição de 88, tivesse muita importância. Através do voto, é possível ao eleitor, ao cidadão, escolher dentre um leque de opções previamente estabelecido, vai escolher uma pessoa que o representará em algumas das instituições políticas por um período determinado. Essa escolha, na forma ideal, deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas dos candidatos e da viabilidade da aplicação dessas propostas, considerando também o histórico pessoal e político do candidato. Intensas campanhas são feitas para combater compra de votos, uma prática que ainda acontece nas eleições brasileiras, como todos nós sabemos. Através da compra do voto, políticos com maior poder econômico conseguem influenciar de uma forma não ética um maior número de eleitores. Compra de voto é crime no Brasil, mas isso não quer dizer que ainda não exista. Por outro lado, diversos posicionamentos críticos em relação à democracia representativa apontam que os financiamentos de campanhas, que são legais, acabam também fazendo com que as classes que têm maior poder econômico coloquem seus representantes no poder, limitando a abrangência da democracia. Nesse caso, somente as campanhas eleitorais milionárias teriam capacidade de serem vitoriosas nas eleições. Outra característica do voto no Brasil é que ele é obrigatório. Há campanhas para que o voto seja facultativo, uma escolha das pessoas que querem eleger seus representantes. A favor desse posicionamento, há o argumento de que se o voto fosse facultativo, diminuiria os casos de corrupção nas eleições, além de ampliar a possibilidade de escolha dos cidadãos, já que poderiam começar escolhendo se querem votar ou não. Há ainda posicionamentos de crítica mais profunda às eleições, principalmente as decorrentes das campanhas do voto nulo. A prática de anular o voto visa expor um descontentamento com todo o sistema da democracia representativa, ou, em alguns casos, a insatisfação com os candidatos que são apresentados. Em muitos casos, a crítica à representação indica uma limitação dessa forma de organização, que exclui da participação política direta a maior parte dos cidadãos, afastando-os desse tipo de prática, que se limitaria a votar apenas em certos períodos, em candidatos previamente escolhidos por agremiações. Nesse sentido, nos intervalos das eleições, os cidadãos ficariam afastados das decisões políticas, já que delegariam essa função aos seus representantes.
Os vários posicionamentos nesse debate demonstram a importância do voto na prática política brasileira. Como já vimos, o conceito de participação política é extremamente complexo, porque inclui ou leva em consideração uma variedade enorme de atividades e práticas que estão orientadas para a política. A definição mínima de participação política seria ação de indivíduos e grupos com a finalidade de influenciar o processo político. O surgimento da participação política moderna teve início com as revoluções burguesas na Europa, que alteraram profundamente a estrutura e a organização do poder político arbitrário, de modo a consolidar o princípio de soberania popular, fundamentada na igualdade jurídica entre os indivíduos, e que então passaram a ser considerados cidadãos portadores de direitos. A cidadania moderna é formada por um conjunto de direitos que evoluíram gradualmente: os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais. Ocorre um progressivo processo de democratização do poder, a partir da integração política de diferentes camadas da população. Ampliação do voto universal com base na extensão dos direitos políticos concedidos à maioria adulta da população. Introdução do voto como mecanismo de seleção e de escolha dos representantes políticos. A extensão do voto universal foi um poderoso instrumento de integração e motivação para que os cidadãos participassem da política. Ao lado dos partidos políticos elitistas, surgiram então partidos políticos populares. A participação política, dentro dos limites e padrões estipulados pelo sistema político democrático representativo, foi criticada pelos teóricos e revolucionários socialistas, anarquistas e demais adeptos de ideologias de esquerda, com base no seguinte argumento: você integra politicamente os cidadãos pertencentes às classes sociais, mas limita a possibilidade de eles efetuarem transformações sociais pela via política. Caso conquistem o poder por via eleitoral, isso se faz estabelecendo leis, uma Constituição que fixa as regras e normas e limita o poder político. A ação das oposições ocorre dentro dos limites do que é permitido pelo sistema político em questão. Embora haja uma variedade enorme de formas de participação política, a participação política pode ser classificada em 3 grupos, que podem também ser considerados como vias principais de participação política presente no mundo contemporâneo. O primeiro modo é a participação eleitoral. Abrange todo tipo de atividade eleitoral e partidária, conforme as regras eleitorais fixadas, e permite que os cidadãos se candidatem ou elejam os representantes políticos que ocupam cargos governamentais. Esse canal eleitoral só é efetivamente democrático quando a sociedade é pluralista e quando há oportunidade de igualdade de recursos à disposição dos diferentes grupos e forças políticas. O segundo modo de participação é o corporativo. Pode ser entendido como a representação de interesses privados a partir da interferência direta na burocracia estatal.
A forma de participação política de tipo corporativo pode ser entendida como uma instância intermediária de organização dos cidadãos a partir da solidariedade classista. Sindicatos, associações de profissionais, lobbies empresariais e profissionais, cujo objetivo é obter benefícios do sistema estatal. O corporativismo é mais comum em países onde o Estado interfere na economia por meio da regulação dos mercados. O corporativismo permeia todas as classes sociais, desde a burguesia industrial até os trabalhadores. Existem diferenças entre corporativismo pré-capitalista, corporativismo fascista e corporativismo nas democracias contemporâneas. O corporativismo tornou-se um termo pejorativo por ser interpretado como a defesa dos interesses particulares em detrimento dos interesses públicos, para obter privilégios de todos os tipos. Isso realmente ocorre quando a sociedade civil é fraca, o pluralismo é baixo e as diferenças socioeconômicas são extremas. A terceira forma seria a organizacional. São formas de participação que surgem no âmbito da sociedade civil a partir de interesses compartilhados por um grupo social. A ação coletiva pode levar à formação de movimentos em defesa de interesses específicos, abrangendo os movimentos sociais, associações cívicas, organizações não governamentais. A participação política de tipo organizacional também recebe a denominação de terceiro setor, que compreende o espaço de participação constituído por grupos que se formam a partir de uma situação de déficit de reconhecimento. Movimento dos sem-teto, sem terra, dos gays, das mulheres, dos negros, entre outros movimentos sociais. Fazem parte da realidade política do Brasil, foram e são fundamentais para ampliar os direitos sociais e civis. O dilema do terceiro setor é democratizar a democracia. A democracia é a mais poderosa forma de transformação da sociedade e a principal bandeira do povo brasileiro. É por meio da democracia que a Constituição da República enuncia em seu artigo 1º o seu mais importante comando. A unidade de todo o poder pertence ao povo e esse poder deverá ser exercido por meio da participação política. Esse caráter autêntico e democrático, no entanto, não acompanhou a história brasileira de luta e unidade nacional e só foi plenamente alcançado por meio da Constituição de 88. O conteúdo verdadeiro da democracia permaneceu distante devido à imposição de severas restrições participativas, tanto de forma absoluta, com a supressão do direito de voto por governos autoritários, como de forma limitada, de modo que alguns poucos detinham o direito de exercer o voto ativo e só um limitado grupo de cidadãos poderiam ser eleitos pelo teor de suas convicções políticas. Se desde a independência do Brasil a ideia de que a participação política haveria de ser um direito de todos e uma verdadeira função de cada um para que o interesse, liberdade e bem-estar de todos, parecia ela muito mais uma vontade inalcançável do que o caminho único a nortear os horizontes da nação brasileira. A
A expressão concreta do direito de participação política por meio do voto resultou de uma luta muito longa pela liberdade. Essa luta iniciou-se muito antes, na verdade, da própria independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, que em 1789, e a Conjuração Baiana são relevantes movimentos sociais contra a metrópole portuguesa e inspiradas na filosofia iluminista. Já prediziam os ideais republicanos de igualdade de participação por meio do voto nos dirigentes da nação independente que pretendiam formar. O movimento republicano, iniciado em novembro de 1870, com a fundação do Clube Republicano no Rio de Janeiro e com o Manifesto Republicano, redigido por Quintino Bocaiúva, também pregava a igualdade e o voto popular. Com o fim dos privilégios da nobreza, a luta contra o autoritarismo nas ditaduras de Floriano Peixoto e Getúlio Vargas também foi impulsionada pelos mesmos ideais. Os embates e o grito altissonante das diretas já contra a ditadura militar. É manifestação do anseio pela democracia. Nesses exemplos históricos, o conceito político adquire significado de resgate do poder popular e é sucedida por uma reação que se manifesta e nos conduz ao caminho do exercício do poder do povo brasileiro, mediante o direito de voto. Atualmente, não se concebe a ideia de democracia, de participação de todos os cidadãos, dissociada do crescimento do bem-estar material, do padrão cultural e do desenvolvimento de cada segmento da sociedade brasileira. É porque o direito de participação nos assuntos políticos é uma exigência funcional do Estado democrático e, por meio dos representantes eleitos, se consuma e se obedece o imperativo constitucional. 9 entre 10 jovens consideram a política uma atividade para espertalhões que ganham fortunas para enganar o povo. Esses jovens não deixam de ter alguma razão. Claro, a gente pode contar nos dedos os políticos que se devotam realmente ao serviço do povo. A reação normal de quem tem essa visão negativa da política é ficar fora da política. No máximo, comparecer para votar, já que o voto é obrigatório. Apertou o botão da urna eletrônica, tchau. Sai sem saber até o nome do candidato em quem votou. Essa atitude é a que mais interessa aos desonestos da política, pois o desinteresse leva à ignorância política e esse é um prato feito para quem deseja praticar irregularidades com o mandato popular. Você pode estar questionando. Você diz que eu devo me interessar pela política, mas o que eu perco não tendo interesse por ela? Essa pergunta merece uma resposta por partes. Quem são os políticos? O que fazem? Como podem prejudicar os cidadãos? E como se pode evitar isso? A palavra político, na linguagem comum das pessoas, designa os homens e mulheres que ocupam cargos no Estado. Vereador, deputado, senador, secretário de Estado, ministro, governador e presidente. Essas pessoas, são milhares delas em todo o Brasil, têm o poder de influenciar na atuação dos órgãos do Estado brasileiro. Participam da elaboração das leis, da distribuição do dinheiro arrecadado com os impostos, da gestão das empresas do Estado, da fiscalização do funcionamento das repartições públicas que prestam serviço à população.
Então, não tenha dúvida, você perde muito, direto ou indiretamente, quando o Estado está nas mãos de pessoas incompetentes ou desonestas, pois, de algum modo, todos estamos sendo prejudicados. Daí a necessidade de que todos nós nos interessemos pela política. A gente deve aprender o suficiente para entender como que a política funciona e tomar parte efetiva na escolha dos governantes. Hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada.